Olá, muito bem-vindo a mais uma devocional do nosso canal e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra de Deus hoje. E hoje nós vamos falar sobre o processo de crescimento. E crescer muitas vezes, talvez você já ouviu isso, dói. E eu queria falar com você sobre isso hoje. Fica aí até o final e vamos ser abençoados por essa palavra. O texto que vamos meditar hoje está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Nas palavras finais de Pedro, nesse capítulo, ele vai dizer algo muito legal e interessante para o povo. Olha só o que ele diz. Antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Essas palavras finais de Pedro, na verdade, é um incentivo para que o povo crescesse, para que o povo buscasse conhecimento na palavra de Deus, no conhecimento em Cristo Jesus. E ele vai dizer para que eles não corressem um risco de cair nos erros de contos ou fábulas ou ensinamentos errados. Mas eu queria pensar com você sobre crescimento. A palavra crescimento me chamou a atenção nessa semana, principalmente devido ao crescimento do Joaquim. Existe uma fase de toda criança, ela precisa passar por essa fase, e é uma fase de desenvolvimento, onde ela tem um salto alto de desenvolvimento, onde ela cresce e ela aprende algumas coisas. E principalmente essa semana o Joaquim, ele teve esse fato desse crescimento, e o que nos chamou a atenção, na verdade, é que ele ficou um pouco inquieto, e a gente já sabia desse salto de desenvolvimento, então a gente já estava mais tranquilo quanto a isso. E aí ele começou a ficar mais resmungão, mais reclamão e sentindo um pouquinho mais de dores, assim, chorou um pouquinho, resmungou e ficava nesse momento. E como a gente tem que lidar com essas coisas? Principalmente, na verdade, no sentido do afeto. Ele precisa de afeto, ele precisa do carinho, porque ele está crescendo, porque algo dentro dele está desenvolvendo. E aí ele começa a aprender algumas coisas cognitivas, sociais e até mesmo motoras. E o que me chamou a atenção foi que ele já começou a dar risadas. Mas antes da risada veio o choro. Antes da risada veio coisas de inquietações na vida dele. Mas isso foi necessário para que houvesse crescimento. E eu queria pensar com você explicando essa situação, eu queria pensar com você agora sobre isso. Crescer muitas vezes ele é doloroso para nós. Fazer com que o nosso trabalho cresça, nossa empresa cresça, fazer com que a gente cresça na vida profissional, que a gente cresça na vida familiar, para que a gente cresça na vida espiritual. É necessário muitas vezes nós sacrificarmos algumas coisas, abrir mão de algumas coisas para intensificarmos a nossa busca por aquilo ali. E o meu incentivo para nós, além desse aprendizado, do crescimento, para mim serviu muito na questão espiritual pensando. Para que eu cresça com Deus em Cristo Jesus, eu preciso buscar o conhecimento da sua palavra. Eu preciso abrir mão muitas vezes de um entretenimento, de um tempo que eu gosto de fazer algo, abrir mão daquilo para que eu me debruce um pouquinho na palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus, para que eu não seja levado por fábulas e contos, como o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Então eu gostaria de te incentivar o seguinte: às vezes o sacrifício que fazemos é para o nosso crescimento, é para crescermos, é para desenvolvermos. Por isso eu quero dizer para você, não pule etapas, não queime etapas. O crescimento é importante e faz bem para nós. Mesmo que ele doa, ele está nos fazendo melhorar, aprender novas coisas, novas habilidades e desenvolver na vida. Não sei se você esteja passando por um momento desse de dor, que está vindo a inquietação ou o choro antes do sorriso. Como eu usei o exemplo do Joaquim. Primeiro veio a inquietação, o choro, depois veio o sorriso. Mas eu quero dizer para você uma coisa, o crescimento, ele é baseado nisso. Muitas vezes nós precisamos abdicarmos de coisas, abrir mão, sacrificar, e dói, e aí sim nós mais para frente conquistaremos o crescimento para a nossa vida. Eu quero te incentivar a crescer na graça, no conhecimento de Jesus, conhecer Jesus. Talvez nós não podemos vê-lo, talvez nós não podemos tocá-lo, mas nós podemos buscá-lo e crescer na graça de Cristo e no conhecimento. Eu queria te incentivar a crescer, mesmo no meio da dor, cresça. Mesmo no meio das dificuldades, entenda que aquele momento é uma oportunidade de crescimento. Você pode crescer e o meu incentivo é: continue crescendo, mesmo que esteja doendo. Continue, não desista.
Que Deus te abençoe grandemente. Fica com Deus, um grande abraço.